tudo jóia com vocês? Eu estou aqui num site de um youtuber. E esse youtuber criou um endereço onde as pessoas podem testar o QI delas respondendo perguntas. E nessa aula eu quero mostrar para vocês uma ferramenta chamada WhatsApp. E essa ferramenta é muito interessante porque ela consegue fazer testes de varredura em endereço na internet. Então ela é muito mais eficiente do que o terminal em si, tá? Porque ela vai fazer 1 milhão de testes de uma vez. Não 1 milhão exatamente, mas muitos testes de uma vez. Mas antes a gente vai verificar aqui. E aqui a gente vê que ele aceita, não tem uma origem definida. Então ele aceita aqui esse símbolo, que eu não aceito, por exemplo, geralmente esse símbolo aqui. E a origem de uma solicitação, aqui é um get, um post. Aqui é um post, tá? Então aqui, ó, ele aceita qualquer origem, ele aceita get e post no endpoint que deveria aceitar só post. Não é tão seguro assim, mas ele deve seguir umas regras padrões de segurança, já que ele fez provavelmente com inteligência artificial, né? Então, a gente não conseguiria talvez fazer uma solicitação pedindo informações mais confidenciais. Eu fiz uma série de testes antes de fazer o vídeo. Então o documento já deve ter sido movido, né? Porque eu fiz uma série de varreduras. Vamos pegar aqui esse endpoint. Como ele aceita esse símbolo final, tá tudo bem, tá? Vamos ver aqui. Tá dizendo que a gente... O documento... Sim, a gente conseguiu pegar aqui as informações, tá vendo? Tá bom, num pentest simples a gente conseguiu pegar todas as informações do banco de dados, mas... Ok, tudo bem. Então aqui agora a gente basicamente sabe a resposta de todas as perguntas. Vamos utilizar isso aqui para a gente responder. Bom, Nédio, qual que é o correto para Nédio? Vamos ver aqui. Nédio deve estar lá embaixo, porque está em ordem alfabética. Ótimo, ajuda ainda mais para mim. Tá bom, ordem alfabética, Nédio. O correto é brilhante e lustruoso. Ok, brilhante e lustruoso. Bom, a gente poderia responder esse formulário inteiro só respondendo essas perguntas aqui, mas a gente vai fazer uma varredura utilizando o WhatsApp, tá? Então aqui vamos, pode deixar desse jeito, e a gente vai abrir aqui a Shell, tá? Vamos abrir aqui a Shell do Windows, que a gente vai instalar essa ferramenta. Você provavelmente não tem no seu computador, e a gente vai utilizar usando o winget, tá? O winget geralmente já vem no Windows, na Shell do Windows por padrão, nativamente. Então a gente vai utilizar esse... porque é muito mais fácil para a gente instalar utilizando algo que já vem padrão, né? Não precisa de instalar as dependências do winget. A gente digita apenas winget, tá? É muito simples, winget, install. E a gente instala aqui usando o ID. Então, aqui é o zap, pode ser maiúsculo mesmo, install. A gente usa o ID do zap, que é zap.zap, tá? E aqui a gente utiliza ele. E ele vai... Esse ID foi mantido pela equipe do WhatsApp para a gente poder instalar de uma vez já no Windows. E você vai seguir esse processo de instalação, tá? Quando você digitar isso aqui e apertar Enter, ele já vai começar o processo de download e também de instalação. Nenhum pacote encontrou os critérios de entrada correspondentes. Deixa eu ver se está certinho... sim. Porque antes do ID, você tem que colocar o hífen, né? E eu esqueci de colocar o hífen. São 2 hífens que você coloca. Vamos ver. Ok. Foi encontrado um pacote, mas ele já é existente e instalado. Ou seja, ele já está instalado no meu computador, então eu não preciso de instalar de novo. Quando você terminar essa instalação, ele vai aparecer aqui na área de trabalho para você, tá? Por exemplo, ele apareceu aqui, esse é o símbolo dele. Você pode pesquisar aqui também, zap, tanto faz, tá? Se você abrir aqui o WhatsApp, aqui, lembrando que você também poderia fazer esse teste aqui. Basicamente, quando eu fiz o get aqui da página, ele já me deu o código fonte, tá? Só que tem um problema com esse site, que essa é uma vulnerabilidade dele. E coloca o banco de dados no próprio código fonte da página. Isso é bem ruim. Como ele fez com o IA, ele não deve entender esses pontos de segurança que você deve seguir.
Para você, quando você for fazer um back-end com banco de dados, eu recomendo muito que você utilize o Firebase ou sites assim de banco de dados, porque ele tem um autenticador, tá? E esse autenticador não deixa que você consiga as informações. Tá, qual que é o objetivo nosso, tá? Com o WhatsApp. A gente nem com o nosso teste aqui de vulnerabilidade, teste de penetração, a gente conseguiu descobrir quantas pessoas votaram, por exemplo, em cada palavra. A gente só sabe a resposta, mas a gente não tem informações mais confidenciais, como, por exemplo, quantas pessoas votaram em cada coisa e etc, tá? E a gente vai tentar descobrir esse tipo de informação que está guardada no servidor dele. Então, a gente vai... É muito fácil, tá? Eu estava aqui no início. Você clica aqui em Automated Scan, que aí a gente vai escanear o endereço automaticamente. A gente pode pegar esse endereço mesmo, tá aqui. E ele vai fazer isso aqui para você, talvez esteja Firefox. Utiliza um que você tem, por exemplo, eu tenho o Edge e também tenho o Chrome. Então eu poderia utilizar tanto o Edge quanto o Chrome. Eu vou utilizar o Chrome porque para mim é mais interessante. Você clica aqui em ataque, tá? E ele vai fazer as solicitações. Isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Essas solicitações aqui. E ele vai ficar abrindo o Chrome para você automaticamente. Não feche, tá? E ele vai abrir um monte de Chrome, mas pode ficar super tranquilo que ele vai fechar tudo quando terminar. Então não interfira no Chrome aqui que ele abrir. E ele vai te mostrando em tempo real o que ele for achando. E ele vai fazendo um monte de solicitações ao mesmo tempo, tá? Que você não conseguiria fazer à mão. E ele vai pegar essas informações aqui. Ó, Spider. Aqui utilizando esse programa, o WhatsApp, o bom é que ele é gratuito. Tem o Burp Suite, só que o Burp Suite realmente interessante, ele é pago, ele não faz essas coisas aqui sem você pagar. Já esse programa aqui, ele é gratuito, então é super interessante. Aqui ele já dá uns alertas de alguns erros que existem no código, né, que podem atrapalhar na funcionalidade dele. Então, quando você estiver fazendo uma ferramenta, é super importante você utilizar esse programa também para testar a sua ferramenta. Você coloca o seu endereço ali, e com o seu endereço, ele vai mostrar para você tudo que tem de errado, tudo que ele consegue pegar de informações do seu banco de dados, tá? Se você tiver um banco de dados onde você tem dados das pessoas, como cartões de identidade, informações confidenciais de cartão de crédito e etc., você usa esse programa que você consegue ver as coisas que vão vazar do banco de dados, do seu banco de dados que você usa. Claro que se você faz o curso comigo, você não vai ter banco de dados vazado, porque eu te ensino a salvar as informações no Firebase, tá? E com autenticação, com todos os seus dados de autenticação que você precisa toda vez que uma solicitação foi enviada para o seu banco de dados Firebase, tá? Então aqui ele está fazendo os testes, tá vendo que tem um monte de abas do Chrome abertas aqui, então fica tranquilo que ele vai fechar todas essas abas, não interfira. E eu vou até fazer um corte, porque isso aqui vai demorar um pouquinho, tá? Então você tem que ter uma certa paciência aí, tá? Então, eu já volto quando eu tiver terminado todo esse scanner aqui, tá? Voltamos aqui, terminamos as solicitações, as varreduras aqui no programa. E a gente vai só analisar se existe aqui uma forma de verificar quantas pessoas votaram na alternativa, tá? E a gente vai ver também uma coisa, se a gente escolhe a alternativa, ele grava a informação primeiro e depois envia pra gente a informação de quantas pessoas votaram, ou primeiramente, quando a gente clica, ele envia pra gente a informação de quantas pessoas votaram e depois grava o que a gente escolheu lá no banco de dados, porque se for assim, isso aqui não inclui a gente. Mas vamos ver aqui quantas pessoas votaram em alguma coisa, tá? Aqui a gente consegue ver que ele escaneou 1 milhão de coisas, e é no get que a gente vai ver as palavras, tá? Então aqui, ó, a palavra crendice que a gente vê, word igual a crendice. Action stats verifica o status daquela palavra, tá? Então, esse action stats é o que acontece quando a gente clica numa alternativa. Quando a gente clica na alternativa, ele mostra pra gente o action stats, tá? É interessante aqui, vamos verificar o que acontece primeiro, tá? Então, vamos recarregar a página, só pra gente ver se está correto o código. A gente clicou aqui. Tá, a primeira coisa que aconteceu foi um record. Sim, a primeira coisa foi um record e depois um status. Ou seja, essa opção aqui inclui a gente, quando a gente clicou nela aqui, tá? Então é ótimo isso, tá certinho.
E aqui a gente consegue ver quantas pessoas votaram nessa palavra. Então, 852 pessoas, elas selecionaram alternativas em relação à palavra crendice. E aqui, 824 votaram baseado em superstição. E a gente consegue ver a quantidade de pessoas que votaram e o percentual em relação à quantidade de pessoas que votaram em cada alternativa. Então, isso é uma informação que a gente, em primeira mão, não precisaria ter, porque o site não disponibiliza isso. Mas a gente tem essa informação aqui, tá? Utilizando esse programa. Bom, é isso. A aula de hoje, então. O programa é bem interessante, tá? Ele dá uns alertas pra gente também com relação a alguns erros no código que pode atrapalhar o programa. E é uma ferramenta que eu sugiro vocês utilizarem, mas a gente já conseguiu, inclusive, os dados todos através de uma solicitação aqui no nosso terminal, que a gente aprendeu a fazer nas aulas anteriores. Mas a ferramenta também é muito interessante, porque ela faz esse tanto de solicitações que você não conseguiria fazer à mão de forma alguma, tá? E aqui ele mostra pra gente alguns outros endpoints também, e um documento XML, um documento TXT. Provavelmente a gente não tem acesso a isso aqui, tá? A gente não consegue ter acesso a isso ali, provavelmente. Vamos fazer uma tentativa. Vamos fazer um get aqui. Ao invés de Word, a gente pega robots.txt. Vamos fechar isso aqui. Provavelmente a gente não tem acesso. Erro, ok, não conseguiu ter acesso à base de dados, tá? Então é isso, a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo nisso.